Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, agradecemos por mais uma vez, estamos aqui buscando o Senhor, Sua presença. E temos que orar, né? Temos que orar. Muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Às vezes a pessoa quer poder, mas não quer buscar. Aí tem que buscar. Foi me dada uma oportunidade de trazer uma reflexão em João. Eu li a Bíblia, mas quando a gente chega aqui, as coisas mudam. As coisas mudam, nós meditamos em algo, mas quando a gente chega no altar, as coisas mudam. João, capítulo 5 de João. É uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. Que diz a seguinte expressão: a cura de um paralítico de Betesda. Diz o versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Glória a Deus. Esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o que primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. Glória a Deus. E se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Passagem maravilhosa, né? Da palavra de Deus, um homem que há 38 anos, há 30 dias, muito tempo ali, esperando também sua oportunidade de receber uma cura. E certo tempo ali desceu o anjo, agitava a água, mas devido à sua dificuldade que ele tinha, ele não chegou e nunca teve a sua oportunidade de descer para ser curado, mas sempre tinha aqueles que descia primeiro e era curado de qualquer tipo de enfermidade. Mas a Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo 3, vamos ver, Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora.
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo há um tempo, glória a Deus. E era 38 anos que aquele homem estava esperando uma bênção da parte de Deus. Eu não sei também quanto tempo você está esperando da parte de Deus. Você já faz 38 anos, você já faz 40 anos. Mas saiba de uma coisa, o tempo vai chegar. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele realiza. Não importa o tempo, importa o que Ele faz. Às vezes nós recebemos uma palavra da parte de Deus e queremos aquela palavra que seja instantânea, que quando a gente chega em casa já tenha feito ou já tenha sido realizado. Eu, quando era novo convertido, e sempre ao círculo de oração, a minha esposa ainda não tinha se convertido ao Senhor, e sempre tinha a profecia que quando Deus usava os vasos, dizia: hoje estou eu tendo de encontro com ela. Bem, aí eu saía do círculo de oração, contente, feliz da vida, pensando que seria aquele tempo. E quando chegava lá, o negócio estava bem complicado ali, que a mulher não estava querendo nada com Jesus. Mas passou-se 5 anos. E eu ali esperando. O negócio é não sair do lugar, não sair da porta. É permanecer na porta, porque quando chegar o tempo de Deus, você está ali. A bênção vai chegar, você vai receber, vai se alegrar, os irmãos irão se alegrar. Você irá dar um culto de ação de graça pela bênção, mas tem que estar na porta. Não deve sair do lugar, por nada nessa vida. Ainda que venha dar sangue na canela, mas permaneça firme no seu propósito. Mas as coisas estão tão agitadas, mas permaneça no lugar, porque é aí aonde você vai receber sua bênção. Aquele rapaz ali no tanque, ele poderia ter ido embora, se arrastando. Eu não tenho condições. Eu não tenho. Quando eu vou me movimentar, o outro já desceu. Não tenho condições, mas ele ficou ali na peleja. E ele ficou na peleja, ele não desistiu, até então chegar a bênção dele. E foi mais especial, né? E foi mais especial. Quem que estava ali? Jesus. O próprio Jesus teve de encontro com ele. Glória a Deus. Diz a palavra, voltando a João. E Jesus, capítulo 5, versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? Hoje em dia, até hoje em dia, a gente tem que chegar e até perguntar, se você vê algum paralítico, não vai, meta a mão e cure ele não, porque ele pode botar você para correr. Não, ele vai perder seu benefício. Seu benefício. Tem tanto aí que, devido ao benefício, não querem nem... Ele prefere ficar enfermo ali, mancando, mas não quer perder o benefício. Porque se curar... Aí quando chegar lá, fazer aquela sindicânciazinha de novo na perícia, aí vai dizer: você está apto para trabalho, vai-se embora trabalhar. Aí já vai ele agora atrás de você. Quem foi que mandou? Eu perdi meu benefício. Perdi meu benefício, Tem pessoas que querem ficar na escravidão ali mesmo, querem ficar ali. Veja que aquela mulher, era 13 anos, andava curvada ali, curvada mesmo ali.
Entendeu? O diabo ali aprisionando ali, ó, aquela vida estava presa ali pelo diabo. Muitas pessoas querem permanecer preso ainda pelo diabo. Não querem ser libertos. Glória a Deus. Mas Jesus vendo que havia muito tempo, olha, veio especial, o próprio Jesus se apresentou para ele e perguntou se ele queria ficar sã. Aí ele disse, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Ele nem sabia que era Jesus que estava conversando com ele. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Mas não ficou só nisso, não. Teve também depois uma recomendação de Jesus para com ele. A gente vê no versículo mais embaixo, no versículo de número 14. Veja lá o que foi que Jesus disse. Depois Jesus encontrou ele no... Aí foi bom, né? Veja, que tem pessoas que está querendo bênção, quando recebe a bênção vai embora. Feito os 10 leprosos. Jesus curou, os 10 leprosos foram para Jesus. Jesus fez o quê? Curou os 10 leprosos, né? Mas somente uma pessoa que recebeu a bênção veio agradecer. E os 9? É tanto que Jesus disse, oxe, não foram 9? Cadê o restante? Foram embora tudinho, só queriam bênção, receber bênção da parte de Deus. Mas aqui nós podemos observar que esse aqui, ele foi bem diferente. Depois Jesus encontrou ele no templo, ele estava lá no templo agora, agradecendo a Deus pela cura, pela bênção, pela resposta, pelo livramento. É por isso que nós não cessamos de estar no templo, agradecendo a Deus pelas bênçãos de Deus que nós temos recebido. É isso que Deus quer, que nós sejamos gratos a Ele, pelas bênçãos de Deus. E não tão somente receber e ir embora. Não. Aí vem aqui. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estais sã. Aí Jesus diz, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Uma recomendação ali de Jesus para com ele, porque ali Jesus, ele deu a cura a ele. Jesus fez com que ele andasse, mas Jesus recomendou a ele para que ele também tivesse cuidado, não viesse fazer coisas que não agradassem a Deus, para não acontecer coisas pior. Glória a Deus. E para tudo há um tempo. Para tudo tem seu tempo determinado. Debaixo do céu. Estava ali, passou aquele tempo todinho, mas Jesus veio e deu vitória para ele. E não é diferente para comigo, não é diferente para contigo. Permaneça na porta, permaneça buscando, permaneça crendo, permaneça pedindo, porque a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Entendeu? Permaneça pedindo. Não desista. Ainda que as coisas estejam agitadas, mas permaneça crendo que um dia o arco do forte aí vai ser quebrado. Deus irá quebrar, Deus irá ter de encontro, mas é tão somente permanecer crendo, pedindo, confiando, que um dia a resposta de Deus chegará para a minha e para a tua vida. Amém? Que Deus continue nos ajudando, Deus continue nos abençoando. E eu peço a vocês que continuem orando por mim, por minha família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.